A cromatografia é um método físico-químico de separação de componentes de uma mistura, por diferença no tempo de migração em uma coluna que ocorre devido às diferentes interações entre as substâncias que vão ser separadas na coluna e as substâncias que estão retidas nessa coluna. Basicamente, a cromatografia permite a separação e identificação de componentes químicos em amostras complexas, ou seja, amostras que têm várias substâncias presentes. A cromatografia inicia em 1903, quando um russo botânico chamado Mikhail Tsvetanov pega uma amostra de pigmentos vegetais e coloca em uma coluna de vidro recheada com carbonato de cálcio. Então, ele passa nessa coluna éter de petróleo. Ao longo do tempo, enquanto passava o éter pela coluna, ele viu que os pigmentos vegetais começam a ser separados por cor. Então surgiram várias faixas de cores na coluna. Ele vê que com esse método é possível identificar os diferentes pigmentos em um extrato vegetal. Desse experimento também veio o nome cromatografia, nome que vem do grego, chroma, que significa cor, e graphin, que significa escrever. Princípio da cromatografia. A cromatografia é a separação de misturas por interação diferencial dos seus componentes, entre uma fase estacionária, que é um líquido ou sólido, que permanece dentro da coluna, que pode estar recheando toda a coluna, e uma fase móvel, que é aquela que vai passar pela coluna. A fase móvel pode ser um líquido ou gás. A separação se dá por essa interação entre a fase estacionária e a fase móvel. Quanto maior a interação da substância com a fase estacionária, mais retida essa substância vai ficar na coluna. A cromatografia é dividida por tipos como líquida, gasosa, de troca iônica e de afinidade, sendo que todas empregam os mesmos princípios básicos anteriormente citados. Nesse vídeo daremos ênfase para a cromatografia em papel. A cromatografia em papel é uma técnica líquido para líquido, em que um deles é fixo a um suporte sólido. Nesse processo, a separação e identificação dos componentes da mistura ocorre sobre a superfície de um papel filtro. Esse tipo de cromatografia foi descoberto por Richard Laurie Millington Singer e Arthur John Potter Martin no ano de 1943. Mas antes de dar continuidade, vamos ver um experimento simples que fizemos utilizando esse tipo de cromatografia para extrair pigmentos vegetais. O experimento é tão simples que você mesmo pode fazer em casa. Obtenção de pigmentos fotossintéticos do cloroplasto por cromatografia de papel. Materiais a serem usados: folhas verdes, pilão ou alguma vasilha que você possa macerar as folhas dentro. Papel de filtro é recomendado que sejam em tiras de 15 cm por 3 cm. Copo de vidro, álcool comum, água destilada, lâmina de barbear ou estilete. Você também pode substituir por uma tesoura. Com o auxílio do estilete, recorte as folhas verdes em pedaços bem pequenos. Se você tiver cortado as folhas verdes em pedaços bem pequenos, pegue o pilão ou alguma vasilha que você possa macerar dentro. Coloque um pouco de água destilada e então macere. Quando formar um líquido esverdeado, transfira esse líquido para o copo de vidro ou algum outro recipiente de vidro pequeno. E acrescente um pouco de álcool. Você também pode tampar a parte de cima para evitar com que o álcool evapore e deixe por 20 minutos.
Após os 20 minutos, colocar dentro do líquido papel de filtro e observar. Ao amassar e recortar as folhas, fizemos diminuir a superfície de contato dos pigmentos com o ambiente. Esses pigmentos ficaram na água. Ao adicionar álcool, fizemos com que a fase móvel arrastasse os pigmentos pelo papel de filtro, por efeito da capilaridade. O quanto uma substância da mistura sobe é devido principalmente a dois fatores, um a adsorção e o outro a solubilidade. A adsorção, que é o quanto um componente da mistura adere à fase estacionária. Quanto maior for a adsorção, mais lentamente a substância subirá. O segundo, a solubilidade, é o quanto um componente da mistura se dissolve na fase móvel. Quanto maior for a solubilidade na fase móvel, mais rapidamente a molécula se moverá pela coluna. As substâncias acabam sendo diferenciadas pelas cores. No mundo vegetal, o que se observa é a predominância da coloração verde, fundamentada pela presença da clorofila. Mas é errôneo pensar que, nesses vegetais, ocorre apenas a presença dos pigmentos de clorofila. Em um vegetal ou planta, existem diversos tipos de pigmentos nele. Se analisarmos essa tabela, percebemos que no nosso experimento encontramos principalmente clorofila A, clorofila B e um pouco de xantofilas. Infelizmente não encontramos outros, mas se você quiser pesquisar na internet por mais experimentos de extração de pigmentos vegetais, ou quem sabe até mesmo se você fizer em casa, talvez encontre resultados como esses, podendo ter a presença de carotenos, eritrofila ou antocianina. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado, até uma próxima.